pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor de inglês André Riceliano e todos vocês são muito bem-vindos ao Educa Recife, né? Essa é a aula do 9º ano dos anos finais, preparada com muito carinho por mim e pelo professor Rony Monteiro, que está aqui para dar alguns recadinhos para vocês enquanto ele deixa o notebook on the ground right now to take just, yeah, that's the point. Alguns recadinhos para vocês muito importantes. O 9º ano está em débito com a gente. O professor Rony vai explicar o porquê. E aí, pessoal, tudo bem? Eu queria dizer galera massa, mas vou dizer assim, galerinha mais ou menos. Pessoal, vocês estão devendo a gente aqui, gente, ó. A gente prepara esse negócio com o trabalho da febre do rato. Hoje um assunto muito importante que é o if clauses. A gente vai aprender sobre condicionais, vai trabalhar com conjunções. Então, gente, por favor, participem disso aqui, abram o caderno de vocês aí em casa e dá umas anotadas, dá umas printadas na tela, então tira foto da TV, faz o que quiser, mas participa conosco. E eu tenho um apelo especial, porque é meu último mês aqui, eu não vou ter meu contrato renovado, então vocês, a chance que a gente tem de encontrar vocês é essa, né? Até dezembro, acho que daqui a 3 semanas de aula que a gente ainda tem por aqui. Então eu queria que vocês, nem que fosse por piedade, pudessem interagir conosco aqui e dizer, ó, pessoal, assim tá bom, assim não tá, até como ficha técnica de autoavaliação mesmo. Mas aí sobre os QR Codes, aqui tá Quezinha, fofa, pronto, achei. E aqui tá os QR Codes, ó. Para quem tem Apple, o chique da febre. Aqui, para quem é mais pobrinho que nem eu, tá aqui, ó. E aí você entra nesse, aponta a tela do seu celular aí, ó. E quem não tem... Ah, professor, aponta a tela do celular, mas não pega não. Eu aponto a câmera, não pega não. Então, se o teu celular não pega, então tu vai ter que entrar na loja de aplicativos do teu celular e vai baixar um aplicativo que vai apontar para ali e vai ler. Faz alguma coisa por tu, cara. Desenrola esse trem aí. E aí a gente vai seguir, tá? Então, aproveita para pronunciar as palavras, para anotar aquilo que é interessante para ti e tamo junto. Somos melhores que um vírus, beleza? Morou? É isso aí. Bora lá, truta. Como o professor Rony falou, nossa hashtag é Somos Melhores do que um Vírus. Estamos aqui juntos, gente, para poder compensar o prejuízo dessa pandemia em nossas vidas. Vocês estão aí dispostos, vocês estão à disposição de vocês. Alta tecnologia, né, com o nosso aplicativo. Esse aplicativo não vai comer a memória do celular de você, não vai comer seus dados móveis, é pago pela prefeitura, né? Ou seja, no caso, pago pelos seus impostos, né? Que a prefeitura faz otimizar esse uso desse dinheiro. Ou seja, você não tem motivo para farrapar com a gente. Vamos embora com sangue nos olhos, tá? Bom, o tema de hoje da aula é o if clauses. Clauses quer dizer oração. Se você diz if clauses, você está dizendo oração subordinada condicional. Só que em inglês é tão mais prático que eles falam o quê? Orações com if. A gente vai entender por que já já. Primeiro, uma reflexão para vocês aí, ó. Abra a tela aí pra gente. Olha lá, temos aí o nosso planeta Terra lindão, cheio de problemas, cheio de maravilhas, cheio de belezas. E aí, esses problemas, quem vai resolver? Como a gente pode interagir com o mundo para que ele se salve, né? Que ele tenha o seu potencial máximo. No caso, os super-heróis. Quem é o futuro? O futuro são as crianças, né? Então, essas crianças vão ser a esperança de dias melhores para a nossa Terra, né? Eles são como se fossem super-heróis. E aí eu pergunto a vocês, se você fosse um super-herói, e aí, qual seria o seu poder? Certo? Deixa eu ver se eu consigo fazer o efeitozinho que eu estava planejando aqui, ó. Deu? Deu não. Tentei, olha lá. Que bonitinho. A pergunta é, if you got superpower, what would be yours? Ou seja, se você tivesse superpoderes, qual seria o seu, certo? Outra pergunta que a gente faz... I think I would be a super daddy. I love protecting my daughter. Olha aí, o professor está dizendo que o superpoder dele seria ser um super pai, certo? Que ele papai aí está todo ancho. Isso é muito bom. Então, olha lá, gente, ao pé da letra aqui, ó. If you got superpower, what would be yours? Ou seja, se você tivesse superpoderes, qual seria o seu, certo? Outra pergunta, gente, ó.
If you got superpower, what would you do? Se você tivesse superpoderes, o que você faria, certo? Ou seja, estamos trabalhando aqui com frases compostas, com conjunções, com frase principal, com frases principais e frases coordenadas, certo? Isso em português é bem pesado, é muito difícil, não é fácil. As professoras de língua portuguesa estão de parabéns, porque o pessoal sofre bastante para poder dominar esse universo de frases compostas. Em inglês é super simplificado, veja como são as coisas. Eles focam nessas frases com if e prio. Não tem mais esse estudo tão complexo de tantas coisas, nessas frases coordenadas, subordinadas, sei das quantas. Não sei o que lá adversativa, né? Conjuntivas, conclusivas. Jesus é um a bexiga toda doída. Ou seja, a sua professora de português tem o quê? Superpoderes, porque para poder dominar a língua inglesa, a língua portuguesa, ainda ensinar ela é bronca. Viu? Aqui, né, Adri, Vivi e Mili. Parabéns às meninas. Então, parabéns, garotas. Ó, vou fazer em libras assim, ó lá, assim. Parabéns. Olha só, outra coisa aqui, ó. Não, vamos para frente. Outra coisa nada. Então temos aí, olha ali, as meninas, ó, voando lá. Né? As heroínas, nossas heroínas. Ih, fofa! Então fica aqui nossa gratidão, nossa admiração pelas professoras de português, não somente do nosso projeto, como as professoras no chão da escola aí, tá? Que português, ó. Língua inglesa, gente. O pessoal às vezes faz o pensamento, professor Rony, que o português é difícil, né? Não sei falar português direito, imagina inglês. Mas não é bem assim, né? A gente sabe que a língua portuguesa é uma língua que tem uma origem diferente da língua inglesa. Você foi tão bondoso, professor. Eu não sei nem o português, quem dirá o inglês. O pessoal foi tão bondoso falando assim. O pessoal costuma dizer isso, mas tem que lembrar que português tem uma origem, que é a origem latina, e o inglês é germânico. Ou seja, a base gramatical da língua portuguesa é de origem latina, complicada, com conjugação de verbo, com acentuação. A língua inglesa não, é outra origem. Então é outra demanda, outro rolê em termos de regras. Então não tem conjugação de verbo praticamente, não tem acentuação praticamente, ou seja, só tem um artigo, enquanto português tem 4, né? Português, ó, o, a, os, as. Em inglês, the, the. Acabou. Ou seja, a complexidade do português não tem a menor relação com a simplicidade da língua inglesa. Então sejam bem-vindos à língua inglesa, vamos embora que a gente vai desenrolar isso aqui. Vocês que são do 9º ano já têm um bom domínio, por isso que estamos trabalhando com frases compostas. Vocês já trabalharam os principais tempos verbais, vocês já trabalharam os principais elementos constitutivos das frases e agora vamos trabalhar com frases compostas, né? Conjunções e frases coordenadas e subordinadas, tá? Teacher, I'm worried. The internet is low and the chat don't connect it. Yet. Ok, Any problem? I saw that. O professor Ron está dizendo aqui que a conexão tá capenga, mas você já manda para a gente aqui que uma hora vai funcionar. Ou então, pelo YouTube mesmo, você pode deixar os comentários que estamos garantidos aqui a nossa interação. Gente, certa vez, um repórter chegou para o poeta Zé da Luz e falou: Zé, para você ser, de fato, um poeta, você tem que saber ler, escrever e tal. Você não pode, analfabeto, ser isso, ser poeta. E aí Zé da Luz fez esse poema aí, ó, chamado Ai Se Cesse, que o professor Rony vai citar aqui pra gente. Olha lá, olho na tela aí. Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se um dia nós se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se para o céu nós subisse, mas porém se acontecesse, se São Pedro não abrisse as portas do céu, e se fosse dizer qualquer tolice, se eu me arruinasse e arriminasse, e tu com eu insistisse para que eu me resolvesse, e minha faca puxasse e o busto do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse, e o céu furado arriasse, e as virgens todas fugisse. Olha lá, que interessante. Esse é o poema Ai Se Cesse, de Zé da Luz, muito bacana esse poema aí. Ó. Jesus, e as virgens tudo correm. Olha lá, então, gente, como falaram para ele que ele não conseguiria ser poeta sem ter toda a eloquência de quem
escreve bem o português, né, os jornalistas e escritores, etc., ele debochou total e fez uma alegoria poética muito bacana, que a estrutura que ele usou é uma base para a nossa aula de hoje, tá? Ainda bem, né, professor, que ele não desistiu, né? Cada vez que a gente leva uma porrada, a gente desistir, a gente não chega em lugar nenhum. Boa, Zé. Exatamente. Boa. E essa crítica que ele... Zé da Luz acendeu foi tudo. Pronto. Exatamente. Ele lançou luz aí sobre essa crítica besta, né? A sua cultura, a sua cultura formal não tem relação exata e condicional para a sua cultura em si. Ou seja, a formalidade é apenas uma forma de otimizar o seu conhecimento, certo? Mas o seu conhecimento você tem independente da educação formal. Então, o que é que ele fez? Ele fez um deboche total com essa questão da língua portuguesa, colocou ai se cesse, né, que seria o correto ai se fosse, e aí fez a alegoria poética, né? Ele ficou fazendo condições, né, propondo condições hipotéticas, que a gente vai trabalhar hoje. Nessas condições hipotéticas, junto com a modelo lá, ó, nessas condições hipotéticas, ele chegou ao ponto de tipo, olha, a gente podia viver juntos, e se um dia a gente morresse e chegasse no céu, ou seja, chegou no céu, deu algum problema com o porteiro do céu, que é o São Pedro, ele disse que ia se irritar, ia dar uma de cabo macho, ia puxar a faca e furar o bucho do céu, e as santas todas iam fugir. Vê que interessante a alegoria poética que ele fez, uma poesia genial, sem métrica, sem rima, mas com muita poeticidade, né? Com muita valor artístico no que ele disse aí, né? Com essa alegoria do céu e das possibilidades com o amor dele, né? Você puxar a faca e furar o bucho do céu. Genial o nosso Zé da Luz. Gente, como seria isso em inglês? Eu vou ler para vocês o mesmo poema em inglês. Então, olhe na tela aí, ó. Temos assim. If one day we liked each other, if one day we wanted each other, if the two of us paired up, if we both lived together, if we both slept together, if we both died together, if to heaven we ascended, but however, if it happened, if Saint Peter didn't open the gate of heaven, I was going to tell you any nonsense. And if I broke down and you with me insisted for me to solve myself, and my knife I pulled, and the trip of heaven pieced, maybe both of us would stay, maybe both of us would fall, and the broken sky dawned, and the virgins all ran away. Certo? Ficou, pelo menos a sonoridade ficou bonitinho, né? Pois bem, ó, como a gente viu em português, a gente já tem a base aí da tradução, certo? Então, vamos ver aqui como ficou. Interessante que o meu passador aqui, eu clico uma vez, ele passa duas. O bicho está empolgado mais do que eu. Ó lá. Então, gente, ó, só para a gente curtir aqui a tradução, já sabendo da tradução, vamos agora faturar e capitalizar a língua inglesa para a gente, tá? Ó, se, né, que é a palavra principal da nossa aula de hoje, se um dia nós se gostássemos, ou seja, gostasse um do outro, each other, né? Se um dia nós se queréssemos, ou seja, se um dia nós quiséssemos um ao outro. Olha que bonitinho. Se dois de nós pareasse, né? Formar parelha, formar casal. Se nós dois, então, gente, a palavra dois, no caso de ambos em inglês, é B-O-T-H. Both, tá? Se ambos nós dois vivêssemos juntos, se ambos nós dois dormíssemos juntos, se ambos nós dois morrêssemos juntos, tá? Se para o céu, então atenção que a palavra heaven é céu de paraíso, quando você morre, né? O céu azul que a gente vê aqui de baixo, meros mortais, é o sky. Depois que morrer, você vai conferir se tem ou não o tal do céu. Então vamos lá. Olha lá. If to the heaven we ascended, ou seja, e se para o céu nós ascendesse. But however, if it happened, if Saint Peter didn't open, ou seja, mas, porém, contudo, todavia, se, olha lá o if, você não vai esquecer depois da aula de hoje da palavra if, que é se, de possibilidade, acontecesse, ó, o neutro aqui, o it, acontecesse, se São Pedro não abrisse a porta do céu, olha lá, didn't open, então está no passado aqui,
the gates of heaven, as portas do céu. And I was going to tell you any nonsense. Então, e aí eu fosse, e ele fosse dizer qualquer tolice, ficou eu, né? Qualquer tolice, ó, tolice é nonsense, tipo, sem sentido, né? And if I broke down and you with me insisted, ou seja, e eu me irritasse e você comigo insistisse for me to solve myself, para mim resolver essa situação, eu mesmo sozinho resolver essa situação. Olha lá, eu clico uma vez e vai duas, ó. Aqui, diabo do meu olho. Bom, o meu passador não deixou eu ver aqui o último verso com vocês, tá? Tá em duas vezes, gente. Vê aí, me salva aí, desse daí. Do you want to change the... I bring my here. Beleza, vê lá com ela aqui. Eu vou deixar nesse aqui. Pois bem, vocês entenderam a ideia aqui, né? Olha lá. Se uma frase chave desse poema é a estrutura básica para a nossa aula de hoje. Se para o céu nós a subisse, talvez nós dois ficasse. Então perceba, gente, ó, com muito carinho, que a primeira frase está dando uma condicional com if, né, que é com se, certo? E a segunda frase está sendo a frase principal, né? Vamos ver isso em inglês, então, ó. If to the heaven we ascended, maybe both of us would stay. Então, se para o céu nós já subisse, talvez nós dois ficasse. Então, perceba que esse would aqui. O que está acontecendo aqui, professor? Temos a frase principal e a condicional. Como é essa estrutura? Ela vai ser basicamente, gente, você tem que ficar atento ao quê? Primeiramente, ao if, que é o se, né? Qual é o tempo verbal da frase condicional, da primeira frase, e qual é o tempo verbal da segunda. Se você está construindo a frase, você tem que saber quais são as estruturas básicas dessas frases. Ou seja, você tem que saber que pode ser o if a primeira frase, ou seja, a frase condicional, ou pode ser a segunda, sem nenhum problema, certo? E a frase condicional, dependendo do tempo verbal que ela esteja, a segunda frase vai ter que ter uma lógica de acompanhamento de tempo verbal também para a segunda frase da frase principal. Professor, não entendi. Então, vamos lá. Primeira coisa, destaque para o if. Como a gente viu no poema de Zé da Luz, se significa se. E o segundo destaque é para a estrutura geral da frase, pessoal. Precisaríamos ficar atentos a isso. Lembre que as duas frases são separadas por uma vírgula. Caso a primeira frase, que é a condicional, esteja na segunda frase, não tem problema, vai ainda ter a vírgula, porém vai começar com if, né? Com o se de condicional. Então, a estrutura dessa frase do poema de Zé da Luz ficou essa assim, ó. If, passado, e o would aqui. Esse would, lembrando, eu fiz essa estrutura aqui, gente, para lembrar que pode ser o would ou pode ser o could, tá? Mesmíssima coisa. Claro que o resto da frase aqui. Professor, para ser bem sincero com o senhor, olhando nos seus olhos, eu não entendi ainda. Então vamos embora. Olha lá. Temos aqui, gente, ó, todas as estruturas possíveis do if clause, ou seja, das frases condicionais. Todo ele começa com if, como vocês podem observar. Sendo presente, é possível ser a outra frase, um presente, um imperativo ou futuro. Então, o presente temos três possibilidades que estão corretas todas as três, tá? Professor, todos eles começam com se, pessoal, porque é condicional. Né? Então, o se ele não dá certeza. Nesse caso aí do first conditional, do clause, por exemplo, eu só vou se o professor for. Dá a ideia de que se ele não for, eu não vou também. Então, a minha condição de ir é a ida dele. Né? Então, por isso que quando a gente vê o se, o if nas frases, já nos abre a luzinha de que tem o if clause aí, tá? Exatamente. Então, esse if é a nossa base. Sabendo que o if é a nossa base, a segunda coisa que temos que prestar atenção é qual é o tempo verbal dessa frase condicional, dessa frase que tem um if, né? Se for presente, a segunda frase tanto faz ser presente, ser imperativo ou ser futuro. Esse futuro tanto faz ser futuro com o will, com going to, como a gente já estudou aqui no nono ano. Já a segunda frase sendo no passado, pessoal, a outra frase pode ser também no passado ou pode ser nesse futuro do pretérito, que é o futuro que deu ruim, que acaba sendo passado também, de certa forma. Ou seja,
se é presente, pode ser presente, imperativo, futuro. Se é passado, pode ser também passado simples aqui também, tá? Faltou colocar isso aqui. Ou ser essa estrutura verbal com o would, que é o condicional, né? Que é o would ou could. E sendo o passado composto, usando o verbo had, né? É o particípio passado, né? Esse verbo had, sendo o auxiliar da estrutura principal, do verbo principal, ele é uma coisa que aconteceu no passado, enquanto um outro já tinha acontecido. Então, esse já tinha acontecido, seria essa estrutura, e a coisa que aconteceu no passado seria essa estrutura aqui, tá? Como aqui estamos falando de situações hipotéticas, né? Tanto é que o poema é, se um dia nós se gostasse, ou seja, eles não se gostam, é uma possibilidade. Então, estamos também aqui trabalhando com o would. O would é o ria, que é o futuro do pretérito, que é o que dá a ideia de possibilidade. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui citações, famosas ou não famosas, cada uma numa estrutura dessa, para a gente entender bem melhor, bem claramente o nosso assunto. Primeira frase, ó. If you can dream it, you can do it. Ou seja, se você pode sonhar, e aí ficou no vazio aqui o it. Por quê? Porque esse it pode ser também um pronome neutro. E você não pode terminar a frase com um verbo se esse verbo não for um imperativo, não for uma ordem, tá? Então você não pode terminar a frase com um verbo, tem que colocar ali um pronome do objeto, no caso aqui o neutro, o it. Então, se você pode sonhar, você pode fazer. O que aconteceu aqui? Temos o if, então temos uma situação do condicional. Temos a estrutura aqui, ó, que pelo jeito não está no passado porque não tem ed, não está no futuro porque não tem o will, nem o going to, certo? Então está o quê? No presente. Se está no presente, do outro lado aqui, pode ser presente, pode ser imperativo, pode ser futuro. Qual seria desses três aqui? Aí a resposta seria o pessoal que estaria online com a gente. Professor Rony, já voltou aí? Tá ok aí? No, it's broken. Ainda não. Então a gente vai ficar devendo aí o pessoal do nono ano. Como eles estão devendo a gente há muito tempo, então estamos parelho aí, tá tudo certo. Olha lá, qual seria então a estrutura aqui? Perceba que aqui está no presente também. Então, a resposta seria o quê? Seria que essa estrutura aqui seria essa aqui, ó, presente com presente, tá? Vamos ver outra. If it comes, let it. If it goes, let it. Uma frase bem comum da língua inglesa, ó. Se vem, deixa. Se vai, deixa também. Então perceba que estamos falando o que aqui? Do presente, ó. Está no presente, ó. Goes, comes, né? Terceira pessoa do singular do presente. Então, presente pode ser o que também? Imperativo, ó. Temos o verbo solto no começo da frase, ou seja, estamos dentro dessa estrutura aqui, tá? Próxima frase aí, gente, ó. If it matters for you, you will find a way. Ou seja, se isso importa para você, você encontrará um jeito, um caminho, de Charlie Gilkey. Essa frase está dizendo o seguinte, ó. Se isso importa, está no presente. Olá, o will, então está no futuro, então seria essa estrutura aqui, ó. Tá vendo? Então vamos lá. Será que está certo? É isso aí. Tá? Próxima. If I die tomorrow, what one thing would you want me to know? Ou seja, se eu morresse, ou seja, possibilidade, amanhã, qual coisa você gostaria de me dizer? Gostaria que eu soubesse, certo? E aí, se eu morresse amanhã, o que é que você soubesse? Soubesse que eu te amo, né? Sei lá. Soubesse que eu estou te devendo dinheiro, não vou te pagar, morrer mesmo, problema teu. Então é o seguinte, qual seria aqui a resposta? A resposta, ó, passado, tá vendo? Tá no passado. E usamos no passado, do outro lado, na frase principal, usamos o would, ó. Estamos aqui com o would, certo? Próximo aqui, ó. If I had known for just 1 second, I would have made you leave a key. Isso é um trecho da música I Will Survive, de Gloria Gaynor, que foi regravada pelo Cake, etc. Então, ó, se eu soubesse por apenas 1 segundo, eu teria feito você esquecer ou deixar suas chaves, né? Ou seja, a pessoa aprontou e voltou com a cara dura, abriu a porta e tudo mais. Ou seja, se eu soubesse, se eu tivesse pensado direitinho, eu tinha deixado você esquecer suas chaves comigo, para você não ter que ter a liberdade de entrar a qualquer hora. Então, ó,
Que estrutura é essa? A estrutura que estamos usando o had como auxiliar. Então seria, gente, ó, essa é a última estrutura aqui, que é o had como auxiliar, e aí, que é o passado, né? E também, novamente, repetiríamos o passado, porém com o would e o verbo have como auxiliar, certo? Então, temos aqui uma música, eu vou tentar tocar para vocês, rapidão aqui, certo? Se o slide me deixar. Eita, o negócio tá tenso hoje. Professor Rony, me ajuda aqui, vamos lá. Começa aí, professor? Essa é a segunda parte, eu preciso do slide anterior. Vê se você consegue aí. Vou adiantar aqui, pessoal, vamos lá, ó. Tenta, Dudu. Would you know my name if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven? I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay in heaven. Time can bring you down, time can bend your knee. Time can break your heart, have you begging please, begging please. Olha lá que bonitinho, gente. Então, esta música, Tears in Heaven, de Eric Clapton, que eu toquei pessimamente aqui com vocês, com a ajuda dos meus slides aqui, que hoje estava tendo vida própria. Por quê? Porque eles têm superpoderes, já assim como estava anunciado logo no começo das aulas, tá? O superpoder de hoje foi esse aqui. Gente, espero que vocês tenham curtido. A missão de hoje para vocês é você dizer para a gente aí, ó, o que você faria, né? O que você faria se você tivesse superpoderes. Tá? Professor Rony, o tchauzinho pra galera. See you around. Vejo vocês por aí. Gente, um tchauzinho de miss pra vocês. Meu superpoder é aperrear vocês aqui nas aulas de inglês. Tamo junto. Cheiro.